Olá, Verena! Ivana, Que bom tê-la no Body Talkers falando de Body Talk. Você estava muito bem aguardada e guardada no meu coração para esse momento da gente poder conversar. Apresento vocês Verena Kazinski, psicóloga e terapeuta de Body Talk de Brasília, da minha cidade do coração. E a gente vem trilhando um caminho mais estreito, porque eu coordeno os cursos de Body Talk Acesso da Verena aqui em São Paulo, e com certeza Verena vai falar sobre isso e um montão de coisa que ela faz no universo do Body Talk. Então, Verena, conta pra gente como o Body Talk chegou na sua vida e como ele foi mudando o seu percurso profissional e pessoal. tá, obrigada pelo convite. Eu resolvi não assistir todos antes de vir, falei, não, eu vou deixar uma novidade, senão eu vou ficar querendo, sabe assim, copiar alguma coisa, fugir de alguma coisa. Então eu assisti só o da Gabi mesmo, e depois eu assisto os outros. Então, mas o projeto é muito legal, eu acho bem legal essa ideia. Eu tô para te falar isso, eu falei, vou falar ao vivo. Feliz. Como que o Body Talk mudou a minha vida? Eu não procurei o Body Talk porque eu tinha alguma doença ou porque eu tinha alguma coisa que não se curava, como muita gente, né? Eu procurei o Body Talk porque eu trabalhava no Banco do Brasil, em outra vida, parece, hoje. E eu, enfim, já tinha meu consultório porque eu sou psicóloga, então eu já atendia no consultório, mas eu ainda não conseguia pagar minhas contas. E aí eu, enfim, tinha um chefe, o Maurício Bichara, que é um cara super legal, que ele é psicólogo também, mas a gente não trabalhava na área de RH. E ele foi e recebeu uma sessão de talk da Juliana Salima, né? Da Salima, que é a primeira terapeuta de body talk que eu conheci, assim, ela foi uma das pioneiras aqui em Brasília, junto com a Daniela e tal. E aí, na época, a Salima, ela recebia uma pessoa, fazia uma sessão e ela estava querendo, enfim, espalhar também o Body Talk, fazer conhecida. E aí ela te dava um vale para você dar de presente para alguém. Então ele saiu da sessão com o vale e me deu essa sessão de presente. Uhum. Ele falou, ai, Verena, acho que você vai gostar. E eu não conhecia, eu nunca tinha ido para eu nunca tinha tomado uma homeopatia, eu nunca tinha ido para uma sessão de acupuntura, eu não conhecia nada disso. E aí, eu fui conhecer. E eu, na época, eu tinha umas enxaquecas e tal, mas não era nada assim. Eu fui lá para ver de qual é, porque eu recebi de presente e tal. E eu confesso que eu não entendi o que aconteceu. Ela ficou batendo, né, aquela história, puxa o braço, bate aqui, eu não entendi nada do que ela estava fazendo. Mas alguma coisa me fez querer voltar, e aí eu voltei de novo. Na época, a Catarina já estava começando outra terapeuta, né, a Catarina Milanese. Ela já estava começando a trabalhar, a estudar Body Talk, e eu ainda estava resistente. E eu, bem assim, bem naquele esquema ver para crer, eu tive que fazer muitas sessões. E eu não percebi na hora o que estava acontecendo comigo. Mas o Body Talk, ele foi aos poucos me mudando, assim, trazendo uma leveza para minha vida, porque eu era muito durona, muito fechada, era muito diferente de quem eu sou hoje. E, claro, eu já fazia terapia, assim, já tinha um super processo que já tinha acontecido com a terapia, mas o Body Talk abriu a minha cabeça. A terapia, ela foi resolvendo coisas por dentro e continua até hoje. Mas o Body Talk, ele abriu a minha cabeça para outros conceitos dentro de saúde, outros conceitos dentro da vida mesmo, que eu não, até então, eu não conhecia. Eu era uma pessoa quadradinha, cabeça meio cética, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Aí depois de um tempo eu fui fazer o curso de acesso, que é o curso que eu dou hoje, por aí. E isso foi em 2008. E aí, em outubro de 2008, eu fiz o meu primeiro curso de acesso com a Renata Pionic, aqui em Brasília. E ainda fiquei resistindo. Comecei a aplicar o acesso nos meus pacientes de psicoterapia, comecei a ver umas mudanças e comecei a falar, como é que pode, assim, ainda era estranho para minha cabeça entender como é que uma coisa tão sutil e tão abstrata podia funcionar. E aí, mas eu comecei a ver umas mudanças neles, e era só o acesso, que são 5 técnicazinhas, né? É uma coisa parece tão simples, mas depois eu descobri que não é. E aí, um ano depois, em setembro de 2009, eu fiz o meu primeiro Fundamentos, e foi muito forte, muito forte. Passei mal no primeiro dia de aula, tive dor de cabeça, vomitei, tinha uma coisa dentro de mim que resistia e, assim, se jogava ao mesmo tempo, sabe? Fiquei com muito medo
de tudo aquilo que eu sabia que aquilo, em algum lugar, o meu corpo sabia que aquilo ia mudar a minha vida. E aí foi forte, foi bem forte, mas aí eu voltei pro segundo dia, eu voltei pro terceiro. Na época a gente fazia 3 dias e 3 dias, não era 4 seguidos, né? Era um final de semana e outro final de semana. Foi isso. Então, você já traz para a gente primeiro uma rede que começou em Brasília. A gente sabe que a matriz de Body Talk em Brasília é muito forte, né? Então, para quem está nos assistindo, matriz é esse grande complexo que reúne, né, tantos terapeutas de Body Talk em Brasília, e a gente sabe que a matriz daí é muito forte. Então, você já trouxe para a gente a sua família, né? Quem foi te flutuando até aqui. E transpassa muito afeto, a gente já viu isso em outros terapeutas. E você citou agora na sua fala, você comentou agora como foi mudando conceitos da sua vida. Qual foi aquele que talvez quem te conhecia há 10, 15 anos atrás diria, meu Deus, a Verena nunca pensaria, faria ou falaria isto, e hoje você se sente íntegra nesse lugar de fala e de potência da sua saúde, do seu lugar? Não é difícil de responder essa pergunta. Eu era ateia e o Body Talk me mostrou o conceito de espiritualidade que eu nem sabia que eu estava buscando. Porque eu entendi uma coisa que a psicologia junguiana, e olha que eu já era junguiana, foi isso que eu estudei depois, né, da faculdade e tal, eu fui mergulhar em Jung. Jung fala disso, mas eu entendia com a cabeça, mas eu ainda não tinha sentido isso no meu corpo. E o Body Talk, ele tem essa pegada, assim, no fundo, que é muito junguiana também, que é essa ideia de que a espiritualidade, ela não tem nada a ver com a religião, e ela não tem nada a ver com nada que não seja só esse encontro com um lugar muito profundo da gente, que é onde está essa coisa, né? O Jung falava, poxa, a gente tem o centro da psique, se você vai chegando no centro, quando já não é mais a psique pessoal, quando já é na psique coletiva, você chega lá dentro e o que você encontra é o self, que é o núcleo, o centro de tudo. E como a gente só enxerga as coisas do lado de fora e não do lado de dentro, a gente projeta. E quando a gente projeta o self para fora, ele é tão absoluto, ele é tão não dual, que ele é Deus. Então, olhar para fora e ver ou procurar Deus, na verdade, é um jeito de encontrar esse self. E claro, assim, eu já estudava isso, mas eu só entendi no meu corpo, e eu acho que é isso que o Body Talk traz para as pessoas, porque ele tem essa busca, né, de trabalhar o não dual. Foi um encontro de espiritualidade. Então eu me lembro, até hoje, assim, hoje já não tanto, porque eu já estou no Body Talk há bastante tempo, mas nos primeiros anos eu me recolhi um pouco. E eu fui viver essas experiências, fui estudar, mergulhei nas medicinas, nas terapias alternativas, nos conceitos alternativos. E eu me lembro que os meus amigos, enfim, eles estavam me observando de fora, os meus amigos antigos, né? E houve uma época em que eles começaram a falar, nossa, nunca imaginei você falando disso, assim. Que vinha seguido de, se você tá falando isso, então deve ter algum fundo de verdade. Você. Então, eu acho que é isso. Muito boa essa pergunta, isso é legal. Que bonito, porque na verdade a gente vem vivendo essa experiência de ouvir várias pessoas falando do Body Talk a partir da sua experiência pessoal, e ela transpassa por tantos níveis da subjetividade, né? Desde, de fato, como você disse, aquela pessoa que procura ou que caiu no Body Talk por uma questão física, ou às vezes por um momento de vida, ou inclusive se vê transpassado por ela. Você lembra aí de algum caso, ou de clínica, ou pessoal, ou que passou por você, ou que aconteceu com você, que você viu o quanto o Body Talk de fato passou a história da vida da pessoa e, assim como na sua espiritualidade, mudou alguma concepção, algum olhar sobre a vida que você queira compartilhar com a gente? Algum paciente, algum familiar, alguma história que você tenha ouvido? Gostei das suas perguntas. Sim, eu consigo pensar em alguns. Eu tive uma paciente, nossa, eu consigo pensar em alguns, mas me vem de contar a história de uma que, quando ela me procurou, ela até se vestia de um outro jeito, assim. Ela era... Eu acho que ela estava escondida dentro dela mesma. E ao longo do processo, as sessões foram
como se fosse, eu sempre imagino uma coisa de organização, né? Então, é como se as sessões estivessem colocando cada coisa no seu devido lugar. E ela saiu de lá, assim, ela entrou me dizendo que ela, enfim, ela tinha uma vida específica, trabalhava com umas coisas que ela não era feliz, eu acho que ela nem se dava conta disso. E ela veio buscar uma coisa que tinha a ver com relacionamento, só que não foi isso que rolou, assim, porque o que na verdade precisava acontecer dentro dela, conforme ela foi se organizando, o que de fato foi se mostrando, era completamente diferente daquela coisa pontual, assim, tipo, ai, será que eu termino, será que eu não termino, né? Então ela foi se enveredando para um caminho e foi se abrindo e foi se expandindo. E hoje ela trabalha com terapia alternativa, assim, e ela é linda. Eu costumo falar que de perto todo mundo é bonito. Porque quando você conhece a pessoa de perto no consultório, não tem feiura lá, tem um ser humano com todas as suas vulnerabilidades. Então, eu consigo xingar um cara no trânsito, mas se ele vier no meu consultório, ele é lindo. E, e essa pessoa, assim, ela é uma pessoa linda, como todas. Só que ver o processo dela foi muito legal. Ela chegou num lugar bagunçadíssimo e ela ficou comigo vários anos. Ela ainda tá comigo. E hoje em dia ela tá aí no mundo, assim, trabalhando, ela virou terapeuta, né? Que lindo. Então, esse é um exemplo de uma pessoa que eu acho que o caminho foi... E o que eu acho legal do Body Talk, eu não sei se as outras pessoas falaram sobre isso, era por isso que eu não queria ouvir, para não ficar me limitando, mas o que eu acho legal do Body Talk é que ele abre o campo, assim, ele trabalha... Às vezes, não é a sessão de Body Talk que vai te ajudar a resolver uma questão, mas ela te organiza internamente para você conseguir procurar o outro terapeuta que vai te ajudar a resolver, ou para você estar atento ao livro que chega na sua frente, sabe? Então eu sinto que ele organiza o seu mundo até para você conseguir ver os caminhos que talvez não sejam através do Body Talk, mas que vão te levar para onde você precisa. Sim, sim. E isso é muito claro na jornada que a gente assiste, né? Para quem não conhece a Verena ou para quem acompanha os trabalhos que ela vai contar para a gente tudo que ela faz, você tem uma organização, você preza por um apreço das coisas, né? Por uma ordem harmônica, venusiana das coisas, né? E ao mesmo tempo você atua numa abordagem que, como eu acabei de te ver responder, transpassa o controle, né? O previsível, o ordenado no sentido daquilo que é resultado previsto, né? E me parece que isso compõe também a beleza com a qual você fala e olha para o Body Talk, né? Ao que você respondeu até agora há pouco. Então conta pra gente como é que é tudo isso aqui, também agora na prática como instrutora de Body Talk Acesso e de tudo que você vem trilhando no Body Talk. Então, para todos que estão assistindo, a Verena é a nossa tão querida e afetuosa tradutora dos cursos que vem para o Brasil em outro idioma. Então, quer dizer, você tem um trabalho, eu diria até mesmo militante, no sentido de ser ativista, de ser presente, de ser justamente ordenada, existir essa sistematização da sua presença no Body Talk, e ao mesmo tempo você o atravessa. Conta pra gente os atravessamentos que você vem bolando e acontecendo nos últimos tempos e por vir. Bom, eu acho que é porque essa história, como o Body Talk, ele é um trabalho ele não é uma filosofia, ele não é uma doutrina, sim, ele não tem crenças próprias. Então eu acho que ele abre espaço para você ir para onde você tiver que ir. E eu acho que é por isso que tanta gente é terapeuta de Body Talk, ou se trabalha com o sistema, com as técnicas, mas acaba, assim, enveredando para uma coisa que vai mais pro lado de uma terapia mais, sei lá, corporal, ou uma coisa constelação, não sei o quê. Porque ele é isso, assim, ele é um grande organizador do mundo interno, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, da aula do acesso, acesso não era um curso que eu teria dado se não fosse um pré-requisito para eu chegar no Fundamentos. Sim. Então, inicialmente, a minha escolha de dar aula de acesso foi assim, tá bom, vai, já que eu tenho que dar. Só que foi muito legal, porque eu mesma não dava valor pro valor que ele tem, até eu chegar, eu acho que na sexta, sétima aula.
E aquela aula que eu dei agora, no final de semana passada em São Paulo, foi a 20ª, né? A gente conversou sobre isso. Então, Sim. 20 aulas já é bastante, assim. E 11 anos de Baritalk é bastante também para amadurecer. Eu tive que conhecer o que é o sistema Baritalk enquanto eu ia trabalhando com ele. No começo, eu não via essa coisa, como você disse, assim, como ele atravessa vários conhecimentos e várias atuações, né? Uhum. Então, assim, a sua primeira pergunta, né, sobre dar aula. Eu acho que a, a experiência de ensinar, o acesso, que são essas 5 técnicas que são ensinadas para pessoas que são leigas, não precisam ser terapeutas e tal, mas que levam a ideia do autocuidado para dentro de casa, tem sido uma coisa muito legal. Porque é isso, a gente empodera, e desde o começo eu sempre falei, a gente falta educação emocional na nossa educação. E o acesso, ele é uma forma de ensinar isso mesmo, assim, ó, saúde é muito mais do que ir ao médico, fazer seus exames, tomar remédio quando você está doente. Saúde é o oposto, porque é isso, é o foco na saúde, não na doença, né? Porque ao médico, se você vai ao médico quando você está doente, você está ficando na doença. Se você faz uma prática dessas no dia a dia, você está focando de fato na saúde, né? Então, essa é uma coisa que a mudança de paradigma, por exemplo, que a gente tenta levar no curso. E é interessante, porque eu estava falando sobre isso, inclusive, nesse último curso, e eu falei no curso do Rio, que eu dei mês passado, que é que, assim, nesses anos todos, o próprio perfil das pessoas que estão vindo, você deve ter percebido isso no consultório também, mudou. A ideia de saúde complementar, assim, de técnicas complementares, de sistemas complementares, agora está cada vez mais natural. Então, as pessoas, de fato, já entendem que isso é uma coisa importante, que não é coisa de gente maluca, ou então não é a exceção. A ideia de você estar na prevenção, né, enfim, está cada vez mais natural. E com relação à segunda pergunta, eu sou bem curiosa, né, eu tenho uma cabeça, assim, geminiana, eu acho, e eu sou bem curiosa, então, assim, e eu preciso muito falar, eu tenho uma coisa muito da fala, eu tô sempre elaborando alguma coisa, vivendo e elaborando, vivendo e elaborando. Então, é daí que veio essa vontade de ter o podcast, o Metamorfose Ambulante, que começou lá atrás com uma newsletter que eu mandava só para os meus pacientes, que chamava Conta Gotas, que eu mando até hoje, mas não só para os pacientes. Então, começou pequenininha, pouquinhas pessoas recebiam, mas eu já sabia que tinha uma coisa para sair de dentro de mim que tinha a ver com essa coisa da educação emocional. E aí, o ano passado, eu resolvi parar de atender, né, para ficar só me dedicando a isso, produzir conteúdo, foi muito legal. Mas eu percebi que os atendimentos alimentam, sabe, são o alimento do que eu vou produzir depois de conteúdo. Então, esse ano eu tô fazendo essa combinação. Ainda tem um outro projeto maior dentro de mim que provavelmente vai sair em forma de livro, mas que eu tô deixando ele ficar maturando, porque ele não sai, sabe? Eu tenho trechos, eu tenho ideias. Então, assim, tem o Baritalk, que é esse eixo de trabalho, mas ele é o que me dá terreno, as sessões me dão terreno, as sessões são meu campo de pesquisa hoje em dia. E aí as sessões me dão terreno para ir criando esses outros espaços, como Metamorfose, que é o podcast, ou como os textos do site, do blog, esse tipo de coisa, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, muito, 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 muito. Sim. Sabe o que você também me inspira a pensar, Verena? O quanto... porque, veja, para as pessoas que estão te vendo pela primeira vez, ou as pessoas que conhecem seu trabalho e estão aproveitando para conhecer um pouco mais de você a partir dessa entrevista, sabem de qualidades que são urgentes, que exalam de você naturalmente. Mas existe algo da tua resposta aqui, agora, que também aponta para o que o Body Talk também parece proporcionar, que é uma criatividade natural. Né? Em nenhum momento da tua resposta agora você usou palavras, ou mesmo que tenha usado a palavra trabalho, não me lembro que tenha usado, mas usou qualquer uma numa forma assim, eu tenho um projeto, sabe aquela coisa de as pessoas responderem como se a vida fosse uma coisa assim, né? Tá, esse gesto que eu não sei dar um nome. E ao contrário, na sua resposta tem um lugar de criatividade, né? É aqui que eu explodo, é aqui que eu expresso, é aqui que eu intenciono. Até mesmo essa sua última, de um projeto que está saindo. Como é que você vê o Body Talk
na sua criatividade, né? No lugar de tornar a nós mais criativos, né? Exalar de nós essa fragrância da gente. Como é que você vê isso, tanto na sua vida ou mesmo na sua prática como um todo? Eu sou dessas pessoas que acreditam que a nossa essência é criativa. E que ela se expressa o tempo todo, porque até quando você vai solucionar um problema, você precisa usar a sua criatividade. E que nem sempre ela é do jeito que a gente entende criatividade como algo de uma produção artística ou de alguma coisa assim. Mas eu acredito também que um dos desafios que a gente tem hoje em dia, eu não sei como era tempos atrás, não estava viva nos outros séculos para saber, mas hoje em dia a gente de fato é bem interessante isso, porque a gente foi tentando expandir nosso mundo, mas a gente limitou ele de outras formas. Então o mundo, né, hoje a gente tem acesso a um monte de coisa, a gente tem, pelo menos nós que somos privilegiadas, temos comida, teto, água quentinha, então assim, a gente expandiu a gente supriu as nossas necessidades mais básicas, mas a gente está meio preso nisso também. Então isso virou um lugar que limita um pouco porque gera medo de perder isso, né? Então no medo da gente perder os luxos, os confortos, luxo não, mas os confortos, eu acho que a gente entra mesmo numa coisa assim, bem, eu sei que é um pouco clichê o que eu vou falar, mas é bem nessa coisa do medo de se jogar. E eu acho que o medo de se jogar tem a ver com a criatividade. Tem a ver com prender a criatividade. Aqui no Brasil também, a nossa educação, ela não é uma educação que abre a cabeça, ela é uma educação doutrinadora. Então, você aprende a dar a resposta certa, você não aprende muito a pensar. E eu vejo o Body Talk como um desses trabalhos que faz essa abertura mesmo de te devolver para esse lugar que ele é criativo, porque ele é essencial, assim, ele é essencial do humano. E então, cada vez que ao longo das sessões, eu costumo falar isso para os meus pacientes, espera um pouco, porque no começo a gente tá fazendo faxina, não dá ainda para arrumar a casa, assim, é faxinão. Mas depois de um tempo, quando a faxina já está feita, que pelo menos para mim normalmente é uns 8, 9 meses depois de começar o tratamento, você começa a ver que a pessoa ela começa a descobrir quem ela é, assim. Eu gosto de quê? Como que a minha criatividade se expressa, sim, né? E aí eu acho que é por isso o Body Talk, ele tem essa coisa, como eu estava falando, ele é um organizador interno de pessoas. E eu vejo ele dentro dessa eu vejo ele atuando dessa forma nesse encontro da criatividade, que para mim é algo que todo mundo tem, assim. Que bonito, né? Então, o Body Talk pela Verena, além de criativa essencial, é produtor, é expansivo, é organizador e ao mesmo tempo cheio de afeto, né? Acho que a primeira resposta que você deu sobre a espiritualidade traz pra gente uma pista muito bonita, assim, de como no mesmo espaço realmente coisas não duais convivem e se nutrem mutuamente, né? É um prazer ouvir sua jornada. Para quem está assistindo essa entrevista, a gente está muito, muito afinada, por isso que eu fui em algumas perguntas assim mais cavucadas, porque a gente passou um final de semana juntas. Quero que você conte um pouco para as pessoas como elas podem te achar, um pouco das suas redes sociais, enfim, como elas podem conhecer mais o teu trabalho para poderem te encontrar. Tá. Tem 2 lugares principais. Eu só tenho uma rede social, que é o Instagram. E aí é @ ou barra, né? Verena Kacinskis, que vou soletrar. KACINSKIS. Ou no site, que é o verenakacinskis.com. Mas o meu lugar favorito mesmo é na lista de e-mails, na newsletter, que é um lugar que eu acho que é mais gostoso, assim, ele não tem a pressão das redes sociais, de quantas pessoas estão te seguindo, quantas pessoas, sabe? Lá é onde eu me sinto mais à vontade. E de lá eu mando e-mails, assim, pouquíssimos, mas eu mando 2 e-mails por mês, mostrando a minha agenda de eventos e os conteúdos que eu publiquei, porque eu publico muita coisa, né? Eu produzo bastante. Então é um lugar, assim, que escolhe eu escolheria a lista de e-mails por onde saiu Conta Gotas também. Eu, é isso.
Eu escolheria todos, Metamorfose Ambulante também. Entrem no Spotify e vejam os 10 episódios que já estão no ar e acompanhem os próximos. Verena, é uma alegria te escutar. Acho que tem o mesmo um perfume da tua presença, não só no Sistema Body Talk, como tua colega, como tua bichete, como a gente diz em faculdade, né? Assim, eu vim bem depois de você, mas é uma alegria poder aprender com o teu percurso, poder escutar a tua jornada e nessa combinação que é tão desejada para tantos de nós, né? A gente harmonizar o nosso lado organizador, nosso lado harmonioso da ordem e também nosso lado bonito de ser quem a gente é, de exalar a fragrância que a gente tem. Isso está em você e é uma honra te escutar. Muito obrigada por essa entrevista. Adorei, você é uma ótima entrevistadora. A gente fala offline, um programa assim, constante disso, porque é muito bom. Uma alegria, uma alegria. Vamos espalhar esse vídeo já já para um monte de gente. Obrigada novamente, Verena. Obrigada a você. Um beijo. Beijo.